Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Bem-vindos a mais um Ondas de Impacto e hoje vamos falar da Europa. Mas calma, não é preciso fugirem já, porque esta conversa vai muito além de Bruxelas, bandeirinhas azuis ou discursos políticos. Vamos falar sobre como a Europa nos afeta a todos, mesmo que às vezes nem demos por isso. E quem é melhor para isso do que a nossa convidada de hoje? Temos por cá a Ana Burnet, uma mulher com o mundo, literalmente, licenciada em Relações Internacionais, passou pela Comissão Europeia, liderou escuteiros, fez voluntariado em várias áreas e agora é uma das caras do Europe Direct Algarve, aquela ponte entre as instituições europeias e os cidadãos cá do sítio. Hoje vai ajudar-nos a perceber como é que a Europa pode ser mais justa, mais humana e, quem sabe, até mais inclusiva. Ana, muito obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite. Aqui estou. Então vai a primeira. Como é que te apaixonaste pela Europa e como é que foste parar ao Europe Direct Algarve? Ok, isso teria que contar a história da minha vida toda até agora. Vou tentar ser breve. Desde que me lembro que a minha paixão sempre foram as pessoas, as relações internacionais, fazer amigos. Sempre tive amigos do mundo inteiro, quer fosse na praia, quer, noutros contextos. E quando chegou a altura de escolher o curso, não tive dúvidas nenhumas que era, relações internacionais. E o meu percurso foi-se fazendo aqui dentro. Também foi escolha minha. Tive na altura a oportunidade, porque o meu pai estava, no banco, de escolher até outras áreas dentro, das relações internacionais, mas eu sabia que não queria nem trabalhar com números, nem trabalhar com coisas com as quais eu não pudesse ter algum tipo de interação. O meu pai ficou muito aborrecido comigo porque fui à entrevista e disse tudo menos aquilo que tinha que dizer e no final os colegas disseram-lhe, mas olha, a tua filha não quer emprego. E eu, do alto dos meus 23 anos, achei que tinha feito uma grande proeza, não é? Enfrentar o pai. Depois vi-me aflita porque andei algum tempo a fazer outras coisas que não tinham nada a ver, que não tinham nada a ver diretamente, mas que me deram, estrutura. Por um lado, porque tive que me desenvencilhar para não voltar para casa, não é? Desde as entrevistas de rua, até, tomar conta de miúdos, até, dar explicações, enfim, mas também são tudo coisas de que gosto. A certa altura achei que era mesmo no Estado que eu queria trabalhar. Ainda pensei, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas na altura já se dizia, não tentei sequer, que era muito difícil, que era para quem tinha cunha e não sei, e digo assim, ok, não vou por aí. E portanto tentei um serviço que no Estado estivesse dentro da minha área e foi assim, portanto comecei em Lisboa. E fui fazendo o meu percurso desde aí. Não sei se queres que te conte mais. Não, já chega. Acho que já está muita história. Tudo bem. Olha, há uma frase que me ficou na cabeça. Fala-se pouco em Portugal sobre o que se passa na União Europeia. Porquê? A Europa está distante ou somos nós que não a queremos ouvir? Posso dar a minha opinião pessoal. Exato. Eu acho que não está distante. Aliás, tenho que dizer que fruto do trabalho em rede que temos feito no Algarve, que tenho muito orgulho em dizer isto em toda a parte, porque quando viajo tanto cá dentro como lá fora, enfim, é fácil ver isto, que nós, apesar de tudo o que dizem, de toda a maldicência acerca da nossa região, de que não fazemos nada, somos preguiçosos, não nos esforçamos, não é verdade, e é verdade que estamos a fazer um trabalho de rede incrível. E eu acho que começa a não ser verdade essa frase. Vejo cada vez mais interesse e mesmo as pessoas que admitem saber pouco ou estar um pouco mais longe, já não vejo a indiferença que via há uns anos. Quando chegam as eleições a coisa cai, não é? Tivemos uma ligeira melhoria também nesta, Sim, sobretudo dos jovens. E eu acredito mesmo nas coisas que se fazem pouco a pouco e com consistência. Acredito também que muitas vezes as pessoas optam pelo caminho que é mais fácil, que é
I don't care, pronto, não vou lá sequer, mas quando elas são implicadas, porque eu acho que a questão é mesmo essa, incluir até aqueles que acham que não precisam de o ser, a coisa muda de figura, porque começas a sentir-te parte, começas a sentir que tens voz, começas até a perceber que sabes até de algumas coisas, mais do que aquilo que pensavas. E, portanto, se é verdade, por um lado, isso que se diz em algumas circunstâncias, mas se nós formos a ver quando são feitos aqueles estudos do Eurobarómetro, Portugal é sempre dos países onde há uma consciência maior, onde há uma vontade maior de construir. Eu acho que nós às vezes dizemos da boca para fora aquilo que não sentimos também. Acho eu. Olha, é um bocadinho. Europe Direct tem como missão aproximar a Europa dos cidadãos. Exatamente. Como é que isso se faz? Como é que explicamos a um jovem ou a uma pessoa com deficiência, por exemplo, que a Europa está a investir neles? É que não parece. Olha, é assim, por um lado, só quem está de facto, voltando um bocadinho atrás a uma frase que já não me lembro de quem é, mas de que gosto muito. Não podemos amar aquilo que não conhecemos. Sim. E, portanto, eu acho que a primeira relação tem que ser essa, dar de facto a conhecer, e o nosso trabalho aí não tem fim. Não tem fim porque, ainda que eu volte àquilo que disse há pouco e que considero que em termos de rede estamos a fazer um bom trabalho e vai-se notando essa diferença, ainda assim, obviamente, temos todos os anos gente nova nas escolas, todos os anos pessoas que viviam cá e que já não vivem e vêm outras, todos os anos fenómenos como os que estamos a assistir agora, dos imigrantes de várias partes, enfim, uma série de gente que vai chegando e que vai alterando a realidade e que vai querendo outras respostas. Portanto, é um trabalho que não tem fim. Como é que isto se faz? Implicando. Eu dou um exemplo muito concreto. No outro dia fizemos uma aula de surf inclusivo, em que alguns dos vossos utentes de Lagos estiveram, na Praia da Rocha, em Portimão. E obviamente que estava lá quem tinha que estar, várias associações que se convidou, associações e projetos que vão fazendo este trabalho de inclusão através do surf, e esta é uma forma de darmos a conhecer aquilo que se faz. Sim. Eu pessoalmente não sabia que havia tantas e tão bom trabalho, portanto foi uma atividade que me deixou de coração cheio. Mas o que eu queria referir aqui é que fiz alguns convites a alguns jovens que nada tinham, aparentemente nada tinham a ver com o assunto, apenas jovens que ocasionalmente fazem coisas connosco e nunca tinham feito nada deste género. E a primeira coisa que me disseram foi: surf, eu até nem gosto muito de surf, inclusive, mas o que é isso? Enfim, acabámos por conseguir que alguns fossem, e o que saiu dali foi incrível. Tanto, pelo menos 3 miúdos que tinham feito connosco outras coisas, e quando eu digo miúdos, a minha forma de falar, mas um deles, estudante de mestrado, o outro começou, este ano a licenciatura, e o outro também está a fazer o mestrado, penso eu. Um deles já fez, estágio connosco, e os outros dois, um não conhecia, e o outro tinha tido um contacto comigo numa ação que eu fiz na escola dele, em Portimão. E os três acabaram, foi das 10 à 1 da tarde. À 1 da tarde estavam os três de coração cheio, a não parar de falar das coisas que queriam fazer, do quanto queriam contribuir, do quanto iriam, em que grupos é que eu posso dar uma ajuda, enfim. E isto para dizer o quê? Quando experimentamos, seja o que for, seja uma ação de voluntariado, seja uma coisa como esta, em que eles apenas foram chamados a estar e a experimentar surf até, um deles até me disse: eu não queria nada fazer, e eu disse: olha, é uma ordem, hoje é uma ordem. Eu, que normalmente não trato assim os nossos jovens, achei mesmo que eles tinham que experimentar para poder sentir alguma coisa. E surtiu efeito, e no fim eles vieram-me dizer: ainda bem que, insististe connosco, porque não tinha sido o mesmo se não tivéssemos feito surf ao lado deles. Uhum. Não é? E foi super lindo. Portanto, aqui é, obviamente, que se eu tiver que transmitir o que tenho que transmitir para pessoas com deficiência, e se eu não for instrutora de surf, ou se não for, como não sou psicóloga, nem técnica nessa área, eu descobri que temos todos um recurso que é
inesgotável e que está dentro de nós, que é o amor. Fazer as coisas com amor. Pronto. Está bem, mas agora não, está bem? Fazer as coisas com amor e a coisa faz-se. Então vamos lá orientar isto, está bem? Falamos muitas vezes de acessibilidades, de igualdade de oportunidades, mas que papel tem a União Europeia na promoção da inclusão de pessoas com deficiência? Ok. Aqui ouve-se falar de tudo e já conversámos no outro dia e eu disse, eu vejo regularmente, eu nunca ouvi falar de deficiência. Olha, não, Fernando, é assim, obviamente que, como se passa nas nossas vidas de todos os dias, há anos em que há focos em cima da mesa, não é? E, obviamente, agora, se temos estas guerras todas, pois é natural, não é? Que o foco seja isso. Não quer dizer, é assim, é natural porque é aquilo que mais choca e é aquilo que mais, não é? Acho que é antinatural, mas pronto. enfim. Não, enfim, eu quando digo natural não quer dizer que seja bom, não é? Claro. Mas, obviamente, se temos uma guerra a acontecer aqui ao lado, eu sou capaz até de nem estar muito preocupada com o facto de, em Portugal, não se ganhar muito ou de não fazermos aquilo que temos que fazer em termos de saúde e tudo mais, porque o foco está noutras coisas e, de facto, e pronto, enfim, acho que é um pouco humano. Agora, eu descobri também, porque obviamente estarmos neste trabalho e termos esta missão não faz de nós automaticamente experts, não é? O que faz de nós é automaticamente ou, enfim, vinculado a este cargo, está ou vinculada a responsabilidade de nos informarmos o melhor possível e de fazermos as pontes que nos forem possíveis para. E eu descobri, desde que, enfim, pronto, eu quando comecei, eu sabia o óbvio, não é? Aquilo que toda a gente sabe e falávamos muito, obviamente, no início sobre o euro, sobre as instituições, o que é que elas fazem e tudo mais. O discurso agora e o tipo de ações que se fazem é diferente. Muito diferente já. Porque agora, mal ou bem, com, enfim, mais assertivamente ou menos assertivamente, toda a gente fala, sobre a Europa. Ainda que se diga que se está indiferente, ainda que não se fale assim, não há ninguém praticamente a quem tu perguntes. Sabes o que é a União Europeia? Toda a gente sabe, tem uma ideia. Ok, e usa o euro, pronto, e no dia-a-dia, mesmo que não confesse ou mesmo que não tenha essa consciência, sabe perfeitamente, porque vemos muitas bandeirinhas por aí, espalhadas, e fala sobre os fundos e tal. Agora, esta área em específico e o pilar social é, de facto, uma das grandes conquistas. Eu atrever-me-ia a dizer até a maior conquista destes últimos anos de trabalho junto. E dentro do pilar, a estratégia para a pessoa com deficiência. Eu tenho tido, enfim, apesar de que é válido tudo aquilo que dissemos na sessão que estivemos, ou em que estivemos juntos há pouco tempo, e que de facto continua a haver a necessidade de falarmos mais sobre isto, de fazermos mais coisas, de levar aquilo que está escrito à prática. Eu acho que é sobretudo isso, é levar aquilo que já foi discutido e que está escrito e que está reconhecido e que está legislado à prática. Sim, porque o cidadão para já não sente mudança. Nem sequer no discurso, não, quanto mais na prática. Eu assim, não falo em nome das instituições porque não estou, mas ao conversar com o Nuno, com pessoas ligadas a outras instituições, à ASMAL, à Apex e tudo mais, é muito importante, é o que eu tenho ouvido e é o que eu sinto, este passo grande que se deu de ter as coisas escritas e de existirem as estratégias porque isso permite dizer, alto aí, é preciso fazer mais, até porque isto já está reconhecido, até porque isto já está escrito, até porque temos uma Carta dos Direitos Fundamentais que faz parte dos tratados, não é? E eles não podem ser letra morta. Agora, para se passar da letra e do espírito à concretização, aí então é que entram os centros Europe Direct, as redes todas, e sobretudo aquilo que nós conseguirmos, aquilo que puder ser de como é que a palavra que eu gosto mais é de incendiar, aquilo que nós pudermos incendiar de vontades, não é? Porque por muita vontade que eu tenha e por muito que eu tenha fé naquilo que diga, não me serve de nada se eu não conseguir arrastar alguém comigo, não é? Então cada um de nós tem que fazer isso. Era aí que ia chegar. Exatamente, arrastar alguém. O Algarve está a aproveitar estas oportunidades ou nem por isso? Está. Sem dúvida nenhuma que está. Agora, é preciso continuar a pôr foco. Eu deixava aqui um convite. Há um hashtag
ou hashtag, os miúdos dizem de uma forma ou de outra, de que eu gosto muito, que acho que foi particularmente feliz e que surgiu nestes últimos anos. Tenho a sensação que quem o lançou foi o José Apolinário, que está agora à frente da CCDR, e que diz: Algarve faz bem. E eu acho que nós, à força de dizermos isto e de procurarmos conhecer isto e de acreditarmos nisto, vamos ser capazes de fazer muito mais do que aquilo que estamos a fazer. O que é que eu vejo, até como cidadã? Por um lado, vejo que há de facto um esforço muito grande das instituições que gerem os fundos. Eu já passei por várias. O primeiro sítio onde trabalhei no Estado foi divisão de assuntos europeus que lidava com o Interreg, portanto, os primeiros Interregs, não é? Portanto, há cerca de 35 anos, que é o programa, o maior deles, de financiamento à cooperação nas zonas de fronteira. E deixo aqui já a nota também: este ano estamos a cumprir, Portugal e Espanha, os 40 anos de adesão, e o programa que apoia a cooperação entre estes nossos dois Estados é o maior de toda a União Europeia. Muita gente não sabe isto, é o maior. O POCTEP é o maior, é o que tem mais dinheiro, é o que tem, e é o que tem mais responsabilidade. E é um facto que, quando fazemos reuniões, encontros e tudo mais, o exemplo que Portugal e Espanha estão a dar na raia de cooperação e que passa por estas redes, não só, como é óbvio, mas muito por este trabalho que se faz entre cidadãos, fica óbvio que, de facto, é muito importante mesmo, aliás, é fulcral, aquilo que cada um puder acrescentar, ainda que eu acho que a minha ação agora não é visível e pode não ter... Eu estou a ver, começo a ver resultados agora de coisas que estamos a fazer há 10 anos, não é? E agora é que começo a ver que as pessoas chegam-se e às vezes, então, mas tu não te lembras quando nós começámos a fazer isto? É verdade, isto. E os anos passam-se e vamos somando, de facto, vontades e vamos somando. E, portanto, eu acho que o Algarve, voltando à tua questão, está sem dúvida diferente de quando eu tinha 18 anos e saí de cá. Não tem nada a ver. Eu saí de cá com 18 anos e disse à minha mãe: eu não volto cá. Nem pensar que eu volto cá. E voltei com muita vontade de fazer. Voltei outra pessoa, voltei com outra vontade e com outros sonhos, e agora tirarem-me daqui vai ser difícil. Porque olho à minha volta e vejo uma região e vejo pessoas com tanto potencial. Portanto, se por um lado acho que nós temos aproveitado, por outro lado sinto que está tudo por fazer. Tudo ou quase tudo, porque os bons exemplos estão aí, mas continuamos a não conseguir trabalhar em rede. Temos bons exemplos, como eu disse, mas institucionalmente as câmaras trabalharem mais em conjunto, embora já haja bons sinais de que a coisa se faz, não é? Há algumas estratégias regionais até que estão a dar cartas, ainda que as pessoas, muitas vezes, inclusive eu, não sejam capazes de compreender o alcance de todas as medidas que ali estão e todas às vezes não é fácil. Coisas, não é. E que no dia-a-dia também continuemos a sentir que não temos habitação, que não temos os transportes que temos falta, que os nossos jovens, ou menos jovens, com deficiência não têm acessos, que os outros que não têm deficiência absolutamente nenhuma também não têm acessos, que os nossos filhos têm que sair de cá. Enfim, ainda que haja todas essas coisas, eu também me dou conta que não são questões só nossas. Tenho amigos por todo o país e por todo o mundo. Inclusivamente, o ano passado, a fazer os caminhos de Santiago com um casal de médicos austríaco, eles queixavam-se das mesmas coisas, que as casas são caras, que os filhos tiveram que sair. E eu digo assim, pronto, ok, não é que fico contente, mas já fico um bocadinho mais descansada, que vocês na Áustria também sentem algumas destas nossas dores. Pronto, portanto, é continuarmos a trabalhar. Olha, antes de te oferecer um cafezinho, recordo-me aqui de uma coisa que me fez rir. Eu peço imensa desculpa, mas fez-me rir. O Partido Socialista tem um novo testa de ferro, um tal de José Luís Carneiro, não é? Coisa assim. Epá, eu vi isto no jornal e vi isto nas redes sociais e fiquei naquela. José Luís Carneiro vai a Bruxelas ouvir os portugueses. Queres comentar? Uma das funções que nós temos, de facto, é esta. Muitas vezes eu num misto, às vezes sinto-me um bocadinho cobarde, não é? Mas tenho este sentido de missão que é
não comentar nada que possa fazer com que quem me ouça pense que eu estou mais à direita ou mais à esquerda, ou que estou ao centro, ou que estou... Não é? Pronto. Se me fizeram um processo, exatamente. como estão a fazer à Joana, porque eu acho que isto é para rir, é Bruxelas, agora, ouvir os portugueses. Sim, mas é assim, às vezes é coisa tirada fora do contexto ou dita... Pois provavelmente, não é? Por isso que eu disse que era uma altura bem disposta antes do café. Exatamente, às vezes dizemos as coisas, todos nós, e quem nos ouve entende outra coisa. Também se vai a Bruxelas ouvir os portugueses. Por um lado, temos uma comunidade enorme, pronto, de portugueses que vivem lá, não é? E depois é um facto que temos cada vez mais também, pronto, estagiários e bolseiros muito jovens nossos à procura dessa experiência, né, que possa fazer alguma mudança nas suas vidas. E ouvir as instituições, ouvir os eurodeputados, é também ouvir de outra forma o que dizem sobre nós, não é? Ou o que pensa quem não está exatamente aqui, mas tem que trabalhar para. Portanto, eu acho que é capaz de ter sido uma frase dita, enfim, infeliz, ou dita até, enfim, sem... Enfim, para rir foi bonita. Um bocadinho assim. Está bem. Olha, vamos ao café então? Vamos. Então é assim, tenho de explicar isto, porque neste momento tudo melhora com um café e uma bolachinha. Estas bolachinhas são no Bolo Ásia, que eu nunca provei, é a primeira vez que eles o fazem. Agora imagina que este momento delicioso também tem um impacto social real. É exatamente isso que faz o projeto One Bean, que eu creio que tu conheceste. Não. O projeto? Não conheceste? Não, eu acho que não. Não. Não estou a reconhecer, não. O projeto chama-se One Bean, que transforma cada grão de café e cada dentada numa oportunidade de inclusão. O que é que isto quer dizer? One Bean não é só uma marca de bom gosto, é um projeto inclusivo desenvolvido pela Apexa, onde pessoas com deficiência participam ativamente na produção, embalagem e distribuição de produtos como café artesanal ou estas bolachinhas irresistíveis. Aqui cada tarefa é pensada para ser acessível e significativa e, acima de tudo, digna, porque trabalho com propósito sabe ainda melhor. E não estamos a falar de inserir pessoas num processo, estamos a falar de empoderar, de ensinar competências reais e de dar visibilidade e voz. Tudo isto embrulhado num pacote bonito, ético e saboroso. Portanto, da próxima vez que deres um golo no teu café da manhã ou partilhares bolachas com os amigos, lembra-te, podes estar a saborear inclusão, dignidade e impacto social. E isso sim é uma bela combinação. E agora o desafio. Vai agora ou vai depois? O cafezinho? Sim. Pode ir depois, podemos continuar a conversa e tomamos depois. Então, o tal One Bean no sabor da inclusão, uma chávena de cada vez, daqui a bocado já lá vamos. Claro. Ok. Olha, voltamos à nossa conversa. De que forma o Europe Direct contribui para a disseminação do ODS, especialmente os que mais tocam as comunidades locais, como o ODS 10, a redução das desigualdades, e o ODS 17, as parcerias. Olha, nós acabámos de fazer uma candidatura para os próximos 5 anos do Europe Direct. A data era até hoje, conseguimos concluí-la ontem e por isso é que quando marquei contigo esta data, enfim, pronto, não podia mesmo fazê-lo antes, mas é como nada na nossa vida acontece por acaso, e é uma lição muito ouvida, mas que eu tenho de facto aprendido e experimentado mais nos últimos anos, porque a idade acaba por nos trazer a humildade e essa sabedoria de reconhecer que a maior parte das vezes as coisas não acontecem porque tu fazes alguma coisa, acontecem apenas porque tu aceitas fazer aquilo que é suposto fazeres. E estar onde está, e estares onde estás e fazer aquilo que deves. E quanto aos ODS, é exatamente isso. Para quem não sabe, a Agenda 2030 é um plano ambicioso das Nações Unidas para tornar o nosso mundo melhor até 2030. Os resultados que se têm lido até agora não são muito encorajadores, não é? Mas eu atrevo-me a dizer que há coisas que não se podem medir, nem tudo se mede em números e nem tudo se mede em percentagens. E a minha percepção é de que estamos todos muito mais conscientes, seja nesses ODS de que falaste, seja de uma forma geral,
nesta consciência de que importa aquilo que eu faço. E então, para te responder de uma forma mais clara, a Agenda 2030 está na base de todas as políticas que as instituições levam a cabo. Assim, quando se fala de uma estratégia para a pessoa com deficiência, os ODS estão lá e essa estratégia é a maneira de os 27 responderem ao cumprimento das metas a que a União Europeia como um todo, que é um parceiro na ONU, se comprometeu. E o mesmo se passa com todas as outras áreas. Isto para dizer o quê? Tudo aquilo que eu faça, em qualquer área, radica sempre em algum dos ODS. Quando explicitamente tenho que me ligar a algum, normalmente escolho o 16 e 17, porque a paz e parcerias são os últimos. Eu quero acreditar que não aconteceu por acaso também, porque são aqueles que fecham o círculo. Não é? Sem haver paz e sem que as pessoas façam de facto este trabalho de rede, nada do que os outros 15 pedem é possível. Sim. Portanto, esses ODS estão sempre, vou-te confessar, assim, não concebemos as ações a pensar, ok, agora nesta vamos contribuir para a meta que diz que mais não sei quantas pessoas e tal. Não me importa absolutamente nada se a ação que estamos a fazer foi feita com 100 pessoas ou se estavam apenas 2. Sim. Porque, voltando àquilo que disseste há pouco, é muito mais importante, e digo isto em meu nome e sei que todos os colegas do Europe Direct pensam o mesmo, é muito mais importante que façamos as coisas porque sabemos porque é que estamos a fazê-las, com propósito, do que fazê-las apenas porque os nossos chefes vão pedir, e me irrita-me profundamente quando me pedem assim, então, quantas pessoas em geral é que vocês atingiram? É sempre um cálculo, e às vezes até fico surpreendida quando começo a pensar, realmente, teve esta turma, teve aquela, depois vieram os pais, depois vieram os não sei o quê, a quantidade de gente a que indiretamente se chega, não é? É muito maior do que aquilo que tu possas contar e do que aquilo. E eu lembro-me muito de, histórias que nos contavam quando éramos mais novos e que agora fazem todo o sentido para mim, histórias daquele tipo de tu fazeres alguma coisa hoje e daí a alguns anos alguém vir ter contigo e dizer assim, sabes que eu fui para esta área ou escolhi este curso ou casei com aquela pessoa ou não sei o quê, porque naquele dia tu disseste-me isto assim, ou porque saímos e fizemos. Nós não fazemos ideia do quanto estamos a impactar a vida de quem está ao nosso lado só pelo simples facto de estarmos ali. Sim. Não é? E então, agora, quando temos essa consciência de que temos de facto que contribuir, obviamente, a Agenda 2030 está sempre na base, como sendo o propósito daquilo que se quer fazer. Isto vai ser feito porque, e quando escrevemos a candidatura, que fizemos digo aqui, em primeira mão, não sabemos ainda se vai ser aceito ou não, esperemos que sim. Ora bem. Mas o nosso foco para os próximos 5 anos é exatamente a inclusão. Não é a inclusão só das pessoas com deficiência, é a inclusão de todos, porque há muitos outros grupos. Ia bater a minha pergunta que se calhar já não tem muito cabimento. Diz. Ia dizer que a APEX trabalha com públicos vulneráveis, em particular com pessoas com deficiência. Que papel pode ter a União Europeia na construção de uma sociedade mais inclusiva neste contexto? Acabaste de dizer aqui, em primeira mão, que há coisas a correrem. Exatamente, muitas mesmo. E digo-te, e porque temos nós esta consciência, tenho eu e tenho a rede, de que não só no Algarve, mas aqui então sente-se muito isto, são precisas pessoas que façam pontes, não é? E na Apexa, e noutros parceiros também, mas na Apexa e neste tema tenho encontrado, de facto, os projetos e as pessoas que não querem fechar-se em si próprias, porque há muita coisa boa a acontecer que se fecha em si própria. Como, frisaste no início, fui escoteira e sou escoteira, porque isto de ser, escoteiro... Não passa. Exatamente, fica connosco. E uma das coisas que eu combati sempre no movimento, e alguns dos meus filhos ainda estão no ativo, e como mãe eu continuo a combater, é exatamente esse fecharmos-nos em nós próprios. Porque os movimentos e os projetos e tudo têm tanto para dar. Eu estou farta de dizer, se as pessoas soubessem mais o que fazem os escoteiros, toda a gente queria pôr os filhos lá, toda a gente queria aproveitar essa escola de cidadania fantástica que é. E o mesmo posso dizer sobre os vossos projetos.
quando conhecemos, e pronto, voltamos àquela história, quando se conhece alguma coisa suficientemente para reconhecer o valor que ela tem, a vontade que temos logo é de participar, não é? E, portanto, nos próximos 5 anos, a nossa aposta vai ser uma aposta que já tivemos em 2013, no Ano Europeu dos Cidadãos, porque nós também, enfim, nós redes, todos os anos vamos tendo temas, não é? São-nos dados temas que, enfim, que temos mesmo que tratar. Este ano ou para estes próximos 5 anos, deixaram-nos uma margem grande, porque deram-nos as orientações políticas da Comissão Europeia, que são imensas em todas as áreas, e digam, escolham. Ótimo, pronto. E então o nosso foco vai ser a inclusão pelo caminho da democracia participativa, isto é, ouvir, criar pontes com os projetos e com as situações e com os eventos que permitam às pessoas estarem juntas e dizer aquilo que acham, porque assim, o sermos parte não passa só pelo voto, não pode passar, só pelo voto, não é? Até porque o voto é das maneiras mais fáceis de dizermos aquilo que se quer. O difícil é estar no dia-a-dia e dia-a-dia tentar perceber onde é que eu posso ser útil, onde é que eu posso acrescentar. Então, vamos assim, o meu compromisso pessoal, se for aceito, a nossa candidatura, é de facto continuarmos a trabalhar, dar voz e dar espaço aos projetos que estão já a trabalhar nesta área e ir um pouco na linha que vocês próprios também estão a usar, de sair um bocadinho até da inclusão da deficiência para chegar à inclusão, porque assim, não se inclui quem tem alguma deficiência se não houver a sensibilização de todos os outros. Claro. Se cada um de nós não reconhecer as deficiências que também têm e que podem ser mais aceites socialmente, eu, por exemplo, que sou gaga. Enfim, ninguém diz que eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu considero uma pessoa com deficiência. Eu tenho handicaps. Há coisas que eu não consigo fazer ou que não consigo fazer tão bem. Pronto, mas vivo com eles e aceito com eles, aceito eles. Bem com ela. E trabalho com eles. Muito bem com ela. Há situações melhores e piores, mas isto é válido para tudo. Há pessoas mais introvertidas, há pessoas mais extrovertidas, há pessoas que têm de facto o poder da comunicação e outras não. E temos que trabalhar todos. Há uns que são contra o projeto europeu, há uns que são a favor. Custa muito fazer este diálogo, mas tem que ser feito. Sim. Este ano então tivemos uma prova de fogo numa atividade que fizemos. Levámos 10, onde tentámos levar pessoas com deficiência também, mas foi muito complicado, porque as situações de logística, não facilitam, e às vezes algumas regras que dizem que a pessoa tem que ter X idade ou que tem que ter a outra, enfim. Sim. Pronto, portanto, isso são tudo caminhos de inclusão que têm que ser feitos. Mas este ano, a trabalhar com um grupo de jovens, aconteceu-me uma coisa, que eu acho que nunca me tinha acontecido na vida. Alguém a trabalhar num projeto no qual não acreditava, mas insistia em fazer parte. Não acabou bem, como é óbvio, o projeto acabou bem, mas, ou eram eles ou éramos nós. Portanto, teve ali que ser tomada uma atitude e dizer assim, pronto. Infelizmente, há situações em que temos que ter a coragem também de dizer, tentámos tudo e não conseguimos esta ponte. O que não quer dizer que se feche a porta. Não é? A porta fica aberta e diz, olha, agora não conseguimos, se daqui a algum tempo vocês quiserem, porque da minha parte está aberta, voltar a falar sobre o assunto e explorar outros caminhos, porque é um pouco quando temos filhos e somos assim tipo mãe, não é? Pronto, os nossos filhos até podem ser os piores do mundo, mas são os nossos filhos, pronto, e cabe-nos a nós, pronto, defendê-los. E é um pouco isto que eu sinto em relação à nossa região e àquilo que se faz aqui. Pode não ser o melhor do mundo, podemos não ter as melhores soluções, mas temos uma vontade incrível e temos, sobretudo, o direito de explorar o nosso caminho. Mesmo que ele possa não ir parar exatamente onde toda a gente acha que deve, mas, pronto, então eu acho que é mesmo isto. Termos a consciência de que há coisas para fazer, ok? Há muito trabalho feito, então vamos tentar conhecê-lo e construir sobre ele, mas com esta humildade e esta consciência de que se não está feito, talvez seja porque eu não contribuí nada para que outras pessoas saibam dele, porque eu não contribuí nada para dar algumas horas minhas do meu tempo, ou porque eu não contribuí nada para tentar alterar o modo como as pessoas olham para este assunto ou para aquele à minha volta. E não estou a dizer que eu o faça sempre bem. A maior parte das vezes não faço, não é? Mas tento. Olha, um bocadinho de ironia, sim, um bocadinho. Claro. A maior parte de nós pensa na Europa uma coisa assim longe para caraças, quando há eleições.
Ou então quando há caldeiradas, ok? É isso que nós pensamos Europa. Nós somos tão pequeninos dentro da Europa, somos um patinho feio tão pequenino. Não sofremos com isso? Olha, eu Não nos afasta da Europa? Não, eu vou aqui dizer algumas coisas que são a minha maneira de olhar para o assunto e que pode não ser até uma opinião devidamente informada. É a tua? E passo a explicar. Eu gostava, aqui há uns tempos, até ter umas conversas com uns sobrinhos que foram para a história e tudo mais e que me deram algumas, lições. Eu costumava dizer aos nossos jovens, mesmo quando fazíamos feiras e tudo mais, nós que já fomos este povo de conquistadores, olhem para trás, olhem para os nossos avós e tetravós e tenham, encontrem em vós, essa coragem de ir mais além e tudo mais. Hoje em dia, enfim, não é tão seguro, nem eu própria estou tão seguro de dizer estas coisas olhando Moderaste o discurso. Exatamente, olhando para todos os resultados nefastos, alguns dos quais eu vivi na minha vida também, sem ter consciência deles, não é? Até recentemente, porque nasci em Angola e tive que vir para cá também em 74 e na altura e durante muito tempo não percebi porque é que tinha que sair de uma terra de que eu gostava, porque é que tinha que deixar os meus amigos, porque é que os meus pais tiveram que passar por tanta coisa, porque é que as pessoas não gostavam de nós quando cá chegámos, porque é que na escola eu tinha que ouvir tanta enfim, não te tanta parece coisa? que o discurso é muito parecido? Em 74, quando 75, quando chegaram os retornados. Exatamente, os retornados. A história é muito parecida com o que se passa hoje. Vêm para cá tirar-nos os trabalhos. O que é que ouvimos hoje? Um eco. Sem dúvida. Não isso faz-me um bocadinho. igual. Isso faz-me a mim e às pessoas que vieram da África, da minha idade e mais velhas, muito mais empáticas. E é uma coisa que tu não podes ensinar. Pois não. É uma coisa que tu vives. E aí volto outra vez àquilo que disse antes, porque tudo tem que fazer, de facto, muito sentido. O Corpo Europeu de Solidariedade, o Discover You, que aparentemente até é uma viagem só, todas estas experiências, um simples estágio num Europe Direct, umas horas de voluntariado que se faça aqui ou noutro sítio qualquer, tudo isso podem ser experiências transformadoras, decisivas para o que pode ser a nossa imagem ou a nossa visão do mundo à nossa volta e, neste caso, da Europa. Europa. Eu não veria as coisas, acho que não faria este trabalho com tanto espírito de missão como acredito que faço, se não tivesse tido essas experiências todas, não é? Que me fizeram mais empática e mais solidária, ou ainda que não isso, pelo menos mais aberta e mais receptiva. Eu lembro-me de ter 18 anos, enfim, quanto a outra, e de ser super, como é que eu hei de dizer? Super dura em relação às posições que eu tinha em relação a certos assuntos, não só por ter sido escoteira ou por ter crescido numa família cristã, tantas coisas que eu via assim, não é? Mas que fui aprendendo também a descobrir que se eu as via assim, não era porque ninguém me tivesse feito ou obrigado a vê-las assim, era eu própria, não é, que tinha que fazer esse caminho de que com todos os instrumentos que me foram dados, com todas as experiências que me foram dadas, me abrir ao mundo e ver as coisas de outra forma. Então eu acho que um pouco como quem faz uma descoberta, sei lá, de Deus, quem faz uma descoberta, sei lá, da pessoa de quem gosta e com quem quer ficar o resto da sua vida, quem faz uma descoberta acerca do que finalmente eu quero ser quando for grande. Todos esses momentos que são os momentos de viragem exigem de nós sempre muito de que não temos consciência, muita introspeção, muitas experiências, e a certa altura parar, não é? Para olhar e para ver afinal por onde é que eu quero ir. E então eu acho que quanto mais experiências nós proporcionarmos e nos proporcionarmos, não é? Mais facilmente será olhar para esta Europa como o nosso mundo e olhar para o mundo como o nosso mundo. E então aqui só para fechar a resposta à tua questão, há muitos anos atrás eu também, numa conferência, numa coisa assim, quando se falava sobre este assunto, porque este assunto não é novo, os países pequenos, que peso é que eles têm,
pronto, vejamos agora, é verdade, tantas atrocidades que se cometem e que a União Europeia cala, e que mesmo nós, como cidadãos e como membros destas redes, nos perguntamos porquê. Sim, ficamos incomodados, não? E quero que saibam que todos nós fazemos isso, porque é enfim, é algo que nos pedem e que fazemos sistematicamente, informar, e neste caso não foi exceção, informar as instituições de que há a preocupação dos cidadãos, e eu pus esta questão por escrito já. Temos inquietações que nos chegam, de cidadãos que perguntam porquê é que a União Europeia está calada, faça isto e isto. Claro. Pronto, a resposta que temos dos colegas é, obviamente, a resposta institucional, mas é a resposta que eu acredito que possa ser dada quando nenhum de nós tem respostas, não é? Yeah. E que é temos que continuar a trabalhar para mostrar aquilo que é bom e positivo no meio de tudo isto, e confiar que as instituições, de algum modo, mesmo que não saibamos todos claramente aquilo que está a fazer, que não estão indiferentes e que estão a trabalhar, e que há, neste momento, diplomacia, e que há muitas reuniões e muitas coisas que acontecem e que não chegam necessariamente... Ana, há N reuniões por este mundo nestas alturas. A Europa não está nenhuma. Não está em nenhuma. Está. Espera, sabes as que eu estou a falar e onde não estão? Será que nós só conseguiremos estar lá quando todos os países da União Europeia conseguirem os tais 5%? Aí teremos voz? Não, será essa a condição? Não, eu não acho que seja essa a questão. Se é, tu acha? Não, eu não acho que seja essa a questão. Eu acho que o que está a passar com a nossa União Europeia é só isto. Somos uma família. Eu gosto de olhar para nós assim, porque uma coisa são as relações entre governos e as relações de força entre os que obviamente vemos que são muito grandes e os outros são pequeninos. Outra coisa são os povos. E nós, de facto, somos uma família já de povos que, escolheram estar juntos e que fazem muitas coisas em comum e que usufruem, não é? De muitas... Porque, assim, nós somos muito pequenos, mas é importante para os países do Norte virem fazer férias aqui em baixo. É importante contarem com a nossa... Enfim, basta vermos que a mão de obra enfim, falo até porque uma das minhas filhas, neste momento está na Dinamarca e vive lá. E eu sei que há uma comunidade enorme de portugueses, reconhecidíssimos pelo bom trabalho que fazem, requisitadíssimos até, não é? Este é um exemplo pequeno, mas estamos todos a trabalhar juntos, estamos a viver juntos, estamos a casar uns com os outros, estamos a criar cada vez mais famílias multiculturais e tudo mais. Portanto, falta aqui o quê? Falta que as nossas estruturas políticas, de facto, arranjem formas mais céleres de se entender e de promover a mudança. Eu nunca estive foi alguma coisa em que pensei, mas nunca estive do lado de quem tem que negociar, por exemplo, um acordo de paz. Mas este ano, na situação pequenina, concreta, em que eu estive, eu senti a dificuldade de, num grupo de 12, não é? Combater duas pessoas que pensavam de outra forma, duas. E não estávamos a falar de velhos, estávamos a falar de dois jovens. E não eram sequer da Ásia e da África, europeus, brancos, sem deficiências. Quer dizer, e não fomos capazes aqui de fazer pontos. Portanto, eu faço o meu meia-culpa. Se eu não sou capaz, eu tenho que compreender pelo menos que não é fácil. Agora, temos bons exemplos. Embora muita gente fale contra e haja todos os mitos e histórias e tudo mais, eu acho que a situação do Covid foi e continua a ser um bom exemplo do que somos capazes de fazer juntos quando queremos. Eu não acredito em teorias de conspiração, podem dizer o que quiserem, não acredito porque escolho, até há coisas que até podem ser verdade, mas foi o que eu disse aos meus filhos, que nenhum deles se vacinou, não consegui que nenhum se vacinasse, eu vacinei-me. E tivemos discussões super acesas em casa e eu disse o que digo agora, eu escolho confiar.
que vive numa sociedade em que cada um tem o seu papel e eu escolho confiar nas instituições e escolho confiar nas pessoas e quando não confiar nelas, também quero usar meios democráticos para dizer que não confio nelas. E quero confiar que me vão ouvir e quero confiar que se me associar a outros, que vamos ter voz. Porque se não formos por aí e se desconfiarmos todos uns dos outros e se começarmos a achar que tudo isto é um mero negócio, então, é assim, que raio de mundo novo é que estamos a construir? Eu não quero ir por aí. Não quero. Portanto, olho com tristeza, de facto, para esta aparente indiferença, mas quero acreditar que se estão, enfim, a desenhar as soluções certas e que quanto mais não seja, eu vejo o efeito positivo que isso está a ter nos cidadãos. Não sei se as pessoas que me estão a ouvir deram conta de uma plataforma que se chama Algarve pela Palestina, onde eu estou, mas estou mais como observadora, exatamente por todas as razões, porque não há uma condenação clara da UE ao Estado de Israel. Não quer dizer que eu, pessoa, concorde, mas eu e Europe Direct quero que mesmo os israelitas continuem, enfim, a saber que a Rede Europe Direct está cá para os europeus, está cá para os cidadãos de todas as partes que nos preocupam e está cá até para cumprir o seu papel que tem nas relações da Europa com o mundo, não é? E o meu será sempre de acreditar que é possível a paz, é possível um mundo melhor, ainda que à nossa volta pareça que tudo se desmorona. Vou brincar outra vez, está bem? Brinca. Como é que nós devemos de fazer um festival de Eurovisão sem Israel, que é mesmo ali no cantinho da Europa? É mesmo. Portanto, eles são privilegiados connosco há N tempo. É. Não é? Ficámos todos. Eu tenho que dizer aqui duas coisas. Eu lembro que o meu trabalho de fim de curso foi exatamente sobre. Imagina, eu tenho quase 60 anos. Portanto, o meu trabalho de fim de curso foi feito quando eu tinha 24 anos. E foi exatamente sobre o conflito Israel-Palestina. Eu quando penso nisso, pensei, mas como é que é possível? Como é que é possível? E na altura, altura... Como é que é possível tantos anos depois? Exatamente, como é que é possível tantos anos depois o assunto continuar a ser assunto? Então pensa assim, tantos anos antes, sim. Por favor, há quanto tempo isto existe? Mas eu lembro, Moisés abriu as águas e ficou com o peixe todo, não? Mas eu lembro-me também de pensar o seguinte, duas coisas, como jovem cristã, de pensar na altura, e hoje ainda penso nisso, numa das palavras de Jesus, que é muito controversa e que me deixou a pensar a vida inteira e continua a deixar-me pensar, quando ele diz: eu não vim para fazer a paz, mas para semear a guerra. E eu hoje consigo perceber um bocadinho melhor, porque é assim, embora continuemos a acreditar na paz e tenhamos que continuar, e seja esse o fim que eu acho que todos querem, excepto, enfim, alguns sociopatas que se podem listar hoje em dia muito facilmente. Embora esse seja o desejo intrínseco, não é? É de facto difícil. E é muito difícil, sobretudo quando se quer ser coerente. Uhum. Eu tenho consciência de que ganhei muitas guerras ao longo da minha vida e fiz muitas guerras pessoais bem intencionada. E hoje continuo a promover, já com um bocadinho mais de tato, um bocadinho mais de cuidado, porque há coisas de que eu não abdico, como a de dizer sim quando acho que é sim e a de dizer não quando acho que é não, reservando-me o direito de amanhã, o que eu disse sim, poder mudar a minha opinião e passar a ser não é? Mas não é muito fácil. E então, o sermos nin eu acho que não ajuda a ninguém, mas isto de sermos sim ou de sermos não traz muitas, não é? Traz muito que se lhe diga. É preciso ter coragem para assumir. Não é? Outra questão, outra nota que deixo aqui. Eu lembro-me de ler um dos livros que me marcou mais dos que eu li ao longo da vida, que já não me lembro de quem é, mas lembro-me, obviamente, do que é que falava, que se chama As Rosas do Deserto, e que é exatamente sobre a construção do Estado de Israel, os kibbutz, as rosas e tudo mais. E eu lembro-me, e ainda hoje eu não posso deixar de tirar o meu chapéu a um povo que consegue fazer de um deserto um país. Agora, obviamente que com esta admiração que sinto por eles e por tudo aquilo que conseguiram,
um povo jovem também, que lutou contra todas as adversidades para conseguir ter o seu espaço. A questão que me fica é como é que é possível eles próprios terem sofrido tanto, não é? E estarem agora a infligir a outros igual ou pior. Uma forma atroz. Não é? Enfim. Mas isso só se explica por uma grande sede de poder de algumas pessoas, porque eu não acredito que os israelitas, eu conheço alguns, o povo, não é? Que esteja, enfim... Bem, serão governados por alguém que não pode sair da sua casa para ir a outros lados, não é? É como os russos, é como acharmos que todos os russos que são contra os ucranianos. Não são, eles estão a sofrer também. Não é? Eles também morrem, eles também... Como sofremos cá, quando era tudo obrigado a ser da mocidade portuguesa. Exatamente. E a não sei quem. Portanto, assim, os povos sofrem. Eu acho que os projetos, este, sobretudo, continua a ser uma grande ideia. Continua a ser, não, obviamente que eu não sei se haverá uma altura em que se continuará a ter União Europeia ou não, ou se... Assim, mas eu... Sendo este projeto ou sendo o outro, vamos ter sempre a necessidade, nós homens, nós povos, de encontrar os projetos que nos possam sentar à mesma mesa, como na altura do rei Artur, fábula ou não, a tábua. Pronto, redonda, exato. Não é? Enfim, e que melhor exemplo dar até que as nossas reuniões de família, não é? Que normalmente se fazem à volta de uma mesa, não é? Seja para se festejar alguma coisa, seja para se decidir até alguma coisa. E é aí também que nos alegramos, e que fazemos os brindes e que, não é? Portanto, o mundo inteiro é esta grande mesa, não é? Em que às vezes se sentam uns, outras vezes se sentam outros, em que nos devíamos, sentar todos, não é? E às vezes a mesa não é suficientemente grande, há que arranjar mesas maiores, não sei. Eu acho que todas estas imagens nos ajudam a perceber. Itálica. Diz? Há gente gorda, para julgar. Exatamente, pois, enfim. É isso. Olha, Ana, estamos quase a acabar. Tudo bem. Mas tu disseste uma coisa bonita. Acredito e luto por uma Europa mais justa e mais humana. Uhum. Ora bem, se tivesse um microfone ligado ao Parlamento Europeu por 1 minuto, o que é que lhes dirias? Olha, eu diria, eu tenho muito, muito claro. Era 1 minuto. Só. Eu, como cidadã, e os cidadãos que trabalham connosco, as nossas cidadãs, temos uma sede grande de conhecer, de facto, aquilo que estão a fazer. Falem-nos mais dos dossiês, das vossas lutas, para que nós possamos também ser mais empáticos e possamos ajudar também. Porque é muito gratificante, de facto, passar tempo com quem está à mesa das negociações e ser chamado a participar. Portanto, criem mais momentos e mais oportunidades para que os cidadãos, de facto, possam conhecer aquilo que fazem, o vosso trabalho, valorizar a política, valorizar o trabalho técnico até que é feito, porque há muita gente por trás dos políticos que prepara dossiês, assuntos e tudo mais, e que são pessoas de que não se conhecem os nomes, não é? E acredito sinceramente que se nos conhecermos melhor, se nós vos conhecermos melhor a vocês e se nos conhecerem melhor a nós também, que conseguiremos aqui fazer um trabalho em conjunto melhor do que aquele que tem sido feito e assim, mais visível também para os cidadãos que servem, não é? E que são aqueles que, enfim, que vos elegem, não é? E que, em primeira mão, podem ser os vossos aliados. Acabou 1 minuto. Ok, tudo bem. Ana, estamos mesmo no fim. Ok. Mas resolvi preparar-te aqui umas rapidinhas. Ok. Sim, senhora. Uma palavra. Uhum. A tua palavra preferida em português? Saudade. Uma cidade europeia onde te sentiste em casa? Copenhaga. Um projeto europeu que devíamos todos conhecer? Eu inclinar-me-ia para o Erasmus em todas as facetas. E uma causa pela qual vale sempre a pena lutar? As pessoas, em geral. Ok. Ana, foi um prazer ter-te aqui. Obrigada. Obrigado por nos ajudares a ver que a Europa não é só uma instituição, mas é um conjunto de oportunidades, valores e, sobretudo, como disseste agora, pessoas. Uhum. Ficamos então com esta reflexão. E se a inclusão não for só um direito, mas também uma responsabilidade de todos os cidadãos, instituições e pessoas? Subscrevo. Obrigada também pelo convite. Obrigado, Ana. Contem sempre comigo. Para quem está do outro lado,
Se gostaste deste episódio, partilha, comenta, segue-nos no Spotify, na Apple Podcast ou onde quer que faças as tuas histórias. Quanto a nós, estamos conversados. Obrigada, boa tarde. Tchuca. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Esta área em específico e o pilar social é de facto uma das grandes conquistas. Eu atrever-me-ia a dizer até a maior conquista destes últimos anos de trabalho junto. E dentro do pilar, a estratégia para a pessoa com deficiência. Somos uma família, eu gosto de olhar para nós assim, porque uma coisa são as relações entre governos e as relações de força entre os que obviamente vemos que são muito grandes e os outros são pequeninos. Outra coisa são os povos. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.